Estamos ao vivo em mais um Mestre Talks aqui dos Conselheiros, hoje com a Nani Pacheco. Ela é consultora tributária, além de mentora e também conselheira do Pablo Marçal. Tudo bem, Nani? Como você está? Tudo bem. Estou bem, graças a Deus. Que bom. Hoje nós vamos falar os 3 riscos silenciosos da reforma tributária e como você não cair nele. Assustador, né? Essa reforma tributária está realmente assustadora. Começou já, né? Mas o ano que vem tem uma mudança muito significativa e em 2033, é isso que ela... 31 de dezembro de 2032. Então, a partir de 2033, o bicho vai pegar. E quem não se preparar... vai ficar para trás. Certeza, absoluta. Aprende uma coisa. Quem antecipa, governa. A Nani está aqui querendo te oferecer isso. Ela vai te explicar como você não cair não é um golpe, mas na verdade, se você não fizer nada, lá na frente você vai achar que caiu num golpe. Isso já está explicado, já sabe como vai ser, então você precisa se organizar para você não sentir tanto essa reforma tributária. É isso, Nani? É isso, é sobre transição e planejamento, né, Emerson? Sim. Não tem muito o que fazer, Tudo empresários. Sobre planejamento. Tudo né? é sobre planejamento. Muito bom. Pergunta agora, antes da gente ir para o tema. Certo. Nani, quem é você? Eu sou consultora, mentora tributária. Não o que você faz. Sou filha de Deus, sou amada, filha de Deus. Primeiramente é isso, né? Boa, é verdade, né? Me veio na cabeça e depois eu veio para a parte Não, consultora. é só o que você faz. Mas o que isso você é que eu estou, né? Mas o que eu sou, isso. eu sou isso. Eu estou aqui nesse podcast hoje, por honra e glória só dele. Muito bom. Agora, o que você faz? Sou consultora, mentora tributária agora, né? A partir de 2026, agora estou ingressando com essa parte da mentoria. Mas mais de 15 anos já trabalho com consultoria tributária. Não caí de paraquedas na área fiscal. Eu sou aquela que sempre falo, né? Todo mundo fala assim, nossa, mas você caiu de paraquedas, você veio de uma área de outra. Não, eu nasci na área fiscal. Então, é uma coisa que não foi uma crença aqui, não foi uma outra. Eu amo fazer isso. Eu amo mexer com tributos, diretos, indiretos. Gosto mais de alguns aqui, outros ali. Mas são algumas particularidades que dependem do que o empresário vai ter. E agora, ingressando como mentora também... nessa parte da tributação, para poder abranger essa parte da reforma, ajudar as pessoas. Na verdade, para fortalecer aí o entendimento, a Nani não falou, mas ela também, ela é formada em contabilidade, ela tem escritório de contabilidade, então já ajuda muitas empresas, mas ela viu a necessidade de se especializar em tributação, porque realmente é o que faz a diferença na sua empresa. Se você errar na tributação, amigo, você está morto. Às vezes a diferença entre o lucro e o prejuízo é tributar certo e estar com os quinais lá tudo direitinho, exatamente de acordo com a lei. Porque não faz sentido não faz sentido você pensar em sonegar. Até porque, se você não sabe, o tributo não é seu. O tributo nunca foi seu. Né? Você tem que incorporar isso no seu valor e isso já tem que estar contabilizado. Não é isso, Nani? É sobre isso. As pessoas acham que tem que pagar para o governo. Não. Você não tem que pagar para o governo. Você já é do governo. Exatamente. É aquele sócio oculto que a gente chama. E ele às vezes majoritário, né? Mas tudo bem. Dependendo do planejamento também, viu? Aí, tá vendo? Isso tudo depende do seu planejamento na parte de tributos. Ele pode ser o majoritário. Se você largar muito ele de mão, é claro que ele vai ter... Ou se ficar atrasando muito, né? Poder. É que se você atrasa muito, ele vira majoritário. Exato. Tem isso também, né? Não pode atrasar. Não pode atrasar. Então, tudo está nessa forma de você entender até o que está ali dentro do seu custo para você pagar o tributo. Legal. Você entendeu? Então, você tem que fazer esse levantamento. Uma das coisas que você acabou de falar e que é muito importante é a parte do diagnóstico. A primeira coisa que eu faço, principalmente quando vem empresários de fora para dentro do meu negócio, a primeira coisa que eu faço é a visualização dos quinais.
É a Boa. primeira coisa que eu faço, porque já é um Erram começo muito, de né? um planejamento. Erram muito. Erram muito. Eu já tenho alguns cases já de erros, assim, que eu tive que arrumar e cases até de sucesso, né? Sim, claro. De 5% de ISS, que foi um prestador de serviço, veio, estava com o KNAI incorreto, eu fui, ajustei, Prefeitura de Itapecerica da Serra, né? Não tem como esquecer. E ele começou a pagar 3% a menos de ISS. Caramba. Você entendeu? Então, foi um case de sucesso Sim, mesmo. Deixei sim. o empresário feliz, né? E de uma simples consultoria de planejamento, né? A gente conversou, ele gostou e está comigo já faz 4 anos. É sobre isso. conhecimento, né? Sobre conhecimento. Tem uma história sobre conhecimento. Quer Informação. escutar? Rapidinha? Quero. Tinha uma empresa que tinha os computadores. Era o Bradesco, aqui no Alphaville mesmo, os computadores. E todo o CPD do banco funcionava aqui. A matriz de todo o banco. E aí, um computador parou de funcionar. E não podia ficar fora do ar. Desesperado. E o pessoal chamou todo mundo. E vinha, e vinha, e vinha. Ninguém resolvia o problema. Aí veio um engenheiro, chegou lá, entrou dentro da máquina, abriu aqueles computadores daquela época, era gigante. Entrou dentro. Aí foi lá. Um parafusinho, apertou o parafusinho, voltou a funcionar tudo mais. Daí na hora de ir embora, foi cobrar o serviço, né? Quanto que é? 50 mil reais. Falei assim, como assim 50 mil reais? Cara, você só apertou um parafuso. Ele falou, não estou cobrando o parafuso, não. Apertar o parafuso eu apertei de graça. 50 mil reais é para saber qual parafuso apertar. Glória a Deus, é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Então não é sobre trocar o KNAI, não. É saber qual KNAI certo. Qual KNAI correto. Essa é a que diferença. O próprio empresário não sabe. O próprio empresário não sabe. E muito contador releva. Muito contador releva. Deixa isso para lá. Parabéns, é uma coisa muito legal. Isso, né? Continuando com aquelas perguntas, que eu fiz duas, tem mais duas ainda importantes. Segundo o que te trouxe aqui, Nani? O que me trouxe no podcast ou no ecossistema? Como você se sentir no ecossistema, na vida, nesse momento da vida? É muito boa essa pergunta, né, Emerson? Porque a gente volta, eu sempre vou lembrar, claro, do nosso primeiro podcast. É isso. Né? Então, quando eu descubro que é o meu propósito, não tinha nada a ver do que eu pensava antes, meu Deus. Eu gosto muito disso. Não é? É porque a palavra é transformação. É o que eu não posso nem falar o que me trouxe aqui é o meu propósito, porque eu descobri o meu propósito aqui. Então, tem esses insights, né, da vida. Eu acredito que eu poderia ter caído em qualquer funil, menos nesse, entendeu? E eu caí nesse, então é o meu propósito, é esse, eu vou ter que romper aqui, entendeu? Então, boa. Eu acredito que seja já está rompendo e muito bem. E assim, né? Muito tem bom. que ir para frente, não tem que olhar. Então, o que eu estou fazendo aqui hoje, o que me trouxe aqui hoje, hoje eu vejo que é esse propósito que eu descobri aqui dentro. Né? Então, tem muita empresa que precisa de você, amiga. Muita empresa precisa de você, do seu conhecimento. De verdade. As pessoas antes, não né? estão preparadas para isso. Porque está todo mundo acostumado com contador. Contador é fundamental. Você precisa ter contador, ele precisa cuidar da sua empresa e tudo. Você é contadora, tem empresa também, está tudo certo. Mas um consultor tributário ou um mentor tributário, esse consultor tributário ou mentor tributário não é aquela pessoa que vai chegar lá e resolver todos os problemas, mas é uma pessoa que vai eventualmente estar sempre dando uma olhadinha como é que tá as coisas, se está no lugar certo e manter ele vai certo. andar do seu lado, né? Isso. Ele vai pra andar do manter seu lado. Certo. Exato. Porque muda a lei, né? De repente uma coisa que hoje vem ali, ajusta, tá tudo certo, ali 3 meses muda tudo, se você não ajustar de novo, você volta a perder dinheiro, O né? nosso governo, ele tem muito essa cultura, né, Emerson? Infelizmente, de ao apagar das luzes, mudar alguma legislação. E quando a gente acorda, já está ali, então a gente já tem que mexer, não tem tempo. Foi o que aconteceu de 31 de dezembro de 2025 para cá. A gente não teve mais paz depois de 31 de dezembro de 2025. Né? Então, a gente sempre... Eu me desafio muito nessa parte. Eu não tenho a tal da preguiça de fazer as coisas, jamais. Se for para aprender novas habilidades, que é uma coisa também que eu já fazia antes, hoje está vindo com mais força ainda.
Porque até a parte jurídica, processos administrativos eu já fazia. Né? PGFN, abrir processos lá administrativos eu já fazia. Agora, processo jurídico, eu estou começando a ler, a aprender para poder aplicar, porque o empresário vai precisar. Vai precisar muito de processo jurídico, né? Com as novas leis, a não ser que a gente fala, né? A gente estava até comentando aqui um pouco antes sobre hoje a gente está em ano de eleição, aí tem ano de futebol, a gente perde um pouco, a parte tributária está perdendo um pouco ali aquela visão. Mas não é sobre perder a visão, muito pelo contrário. Depois que apagar as luzes mesmo... Aí o bicho vai pegar. Mas aí vai acender, né? E nessa mudança, igual você comentou, vai que muda, né? Alguma legislação. Então... Eu acredito, de fato, que ela não será revogada. A reforma tributária está andando, ela está em transição, ela já é uma base muito firme, porque é uma coisa linda. Não é uma coisa linda, não é uma coisa ruim. Ela vai simplificar. Os ajustes vão ser difíceis, né? Esses ajustezinhos, se o empresário, fizer ou errado, até mesmo o contador do outro lado, se ele não tiver essa expertise com os clientes, contribuintes deles, eles vão acabar deixando algo para trás. Então, esse algo para trás, que é o ajustezinho que a gente chama, que vai ter que precisar mesmo, que é a parte de você olhar para dentro. O empresário, ele não está acostumado a olhar para dentro. Eu sei que vocês têm muito que olhar para fora, o vender, né? Vocês falaram do vender, que é muito importante. Mas o olhar para dentro também... Não é ensinar você tudo o que nós sabemos em teses e técnicas. Não é sobre isso, mas é a parte de organizar e planejar e você também treinar pessoas dentro da sua equipe. Sabe qual a diferença de olhar para fora e olhar para dentro, já que você falou sobre isso? Nossa, eu tenho uma coisa tão grande agora com isso de falar, que a gente fala de reforma, e aí eu já me vejo em cima de um evento já falando, gente, vocês sabem o que é reforma? Reforma é de dentro para fora, tá? Aí. A reforma, ela começa... Foi o que aconteceu comigo. Então, eu tenho que passar, né? Isso que aconteceu comigo, né? Então, a reforma, ela começa por dentro. É o que Deus fez também com os legisladores de dentro do nosso país. Sim. Para eles mexerem na legislação que ninguém nunca quis mexer, mais de 50 anos parada essa nossa tributação, onde a gente já tem a tal da cultura e tal, né? Antiga aí de sonegação, que você comentou sobre essa parte de sonegação. Então, isso eu falo abertamente com os meus contribuintes hoje, para quem quer ouvir, como nesse podcast que é abençoado, que a gente tem que falar, sabe? Que é uma reforma, é de dentro para fora, não é sobre reforma tributária. Não. Mas Deus está mexendo em umas coisas que fala assim, gente do céu, eu vou ter que passar por isso mesmo, eu vou ter que colocar energia nisso mesmo, porque senão não vai acontecer. Então, tem que começar por dentro, a mexer por dentro mesmo, para poder você... Se te dar uma dica, posso? Pode, com certeza, sempre bem-vindo. Se for... Mestre, mestre, por mas favor. Se for, mas assim, não querendo invadir sua área, mas sabe um jeito facinho de você mostrar isso para os empresários, que eles vão enxergar melhor? Quase ninguém tem essa visão, mas ela é muito importante. Sim, me fala. Você tem que falar para ele assim, empresário, você sabe a diferença de R$1.000 ganhos e R$1.000 economizados? Você sabe qual é? Então, Emerson, essa parte dos ganhos, R$1.000 ganhos e R$1.000 economizados tem uma grande diferença dentro desse meio, né? Isso. Porque tem a parte também da energia. Eu vejo muito essa parte da energia, né? Que R$1.000, quando você está ali no seu braço, na força, ganhando aquilo, não é a mesma coisa de você visualizar na economia, que é a parte dos riscos silenciosos. Essa parte que eu falo, tá? Mas me fala a sua visão. Não, eu vou te falar, é muito simples. Fale. Para uma empresa ganhar R$1.000, eu estou falando R$1.000 como uma referência, podia ser Sim, 1 milhão, milhão, podia ser 1 milhão, podia ser R$10. Sim. Tá? Para uma empresa ganhar R$1.000, ela tem um custo. Tem. E aí ela tem um custo com funcionários, com imposto, com tudo. Então, esses R$1.000 que ela vai ganhar, vamos dizer assim, que ela gaste 400 com todos os custos. Sim. Então, ela ganha 600. Sendo bem otimista, hein? Sim. Certo? Então, vamos colocar 50%. Vai. Ela gastou 500 e ganhou 500. E ganhou então, 500, dos R$1.000
que é olhar para fora, é o que você falou. O Sim. empresário olha muito para fora. Então, como ele está olhando para fora, ele está querendo vender. Então, ele vendeu 1.000, ele pôs 500 no bolso. Isso. Isso é o valor ganho. Ganho, exato. Então, de 1.000 que você ganhou, quanto você pôs no bolso? 500. E dos 1.000 economizados, quanto você põe no bolso? Os 1.000, né? Os R$1.000. Sabe o que você me fez lembrar? Não faz nem sentido. Não ele faz. Tá só para fora. Tem que olhar para dentro. Exato, tem que olhar para dentro. Porque para dentro ele ganha muito mais. Exatamente. Entendeu? É isso. E você me fez lembrar que no ano que eu... É muito lindo também essa parte da minha vida, porque quando eu decidi abrir o escritório de contabilidade, não ficar só nessa esteira de CLT, né? Porque foi doído eu sair da CLT, viu? As pessoas não queriam que eu saísse. Mas as pessoas não queriam que eu saísse também. E quando eu rompi essa grande parede, vamos dizer assim, para poder criar a minha própria contabilidade, ter os meus funcionários, era aquele negócio de desejo, de sonho, né? Mas bonitinho, vai. E aí, você me fez lembrar agora do ganho. Eu falo que a gente fez uma equipe, né? Na realidade, eu entrei nessa equipe, me chamaram. Foi um diretor financeiro de um determinado lugar que ele me chamou para fazer parte de uma equipe para fazer recuperação tributária para uma empresa. Isso é bom, hein? Então, essa parte da recuperação tributária, a gente fez todo um levantamento, e foi uma rede de farmácias, que era de São Paulo. Né? Não vou falar rede, mas era uma rede grande. E aí, essa rede, ela tinha... Quando esse consultor, ele já sabia, era um consultor financeiro, ele já tinha alguém ali dentro, e ele conseguiu esse espaço para nós. Ele chamou 4 pessoas, incluindo eu, que ele já me conhecia do meu trabalho, né? Do meu setor. E aí ele, Elaine, vamos fazer um levantamento, você fica com a parte aí de XML, faz a análise dos seus SPED aí, que você já faz, né? E aí a gente descobriu que tinha 70 mil de rombo, assim, 70 mil reais. Então, assim, quando a gente descobriu isso, e eu falo que é bonitinho essa história que eu jamais vou esquecer, porque dos 70 mil reais que a gente descobriu ali, 70 mil reais de ganho, tá? De ganho para nós. Não foi da farmácia, não, tá? Da farmácia foi muito mais, né? E como essa farmácia, ela não precisou entrar na parte jurídica, o processo administrativo, o dono ficou impressionado, porque o que entrou... E não é entrar no caixa, é aquele negócio que você falou. Ele não fez nenhum esforço, mas só da gente ter aberto ali 3 anos, mais ou menos, para trás, de erros fiscais que a gente acabou localizando, conseguiu ajustar, ele ganhou no imposto dele. Então, foi lá tirando, né? Tinha 20 mil de imposto de renda, bateu, foi abatendo, porque o governo ele não vai te devolver dinheiro nenhum, mas você vai abatendo. E isso foi bacana, porque ele viu o processo na hora. Então, ele não esperou nem um ano para isso acontecer. Foi lindo. E aí, com esse valor que a gente ganhou, foi dividido para todo mundo, foi quando eu comprei meus primeiros móveis de escritório. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse daí eu nunca vou esquecer. Então, é sobre isso. E assim, qual a diferença? As pessoas não conseguem enxergar. O empresário, ele não vê, ele só pensa em venda. Então, quando ele está pensando em números, ele quer que entre no caixa, ele quer vender, porque isso é o que ele acha. Mas você conseguiu entender como é simples, empresário? Que assim, o que você economiza entra muito mais no seu bolso do que o que você ganha. Claro que você precisa vender, isso eu entendo. Quanto mais você vender, melhor, e está tudo certo. Mas o que você ganha entra limpo, o que você economiza entra limpo no seu bolso. Exato. Então, o trabalho que a Nani faz é justamente para isso. Isso vai entrar limpo no seu bolso. É isso mesmo. Essa diferença, a gente ajusta, né? 100% aqui, ó. Isso. Aquele lá que 3% a menos começou a pagar, você imagina, 3% todo mês a mais no seu bolso. E de um cliente, assim, que ele veio por esse funil. Vamos dizer que eu nem sabia que era um funil, eu quis ajudar, né? E ele acabou ficando, tá 4 anos dentro da empresa. Né? Uma prova social, depois eu vou falar para ele, isso daqui, para poder provar o que eu estou falando, viu? Não, é isso. Não, é boa, pede para ele fazer. É sobre isso, prova social. Isso é importante. É, não é? Muito. Eu estou pensando nisso. Não, viu? tem que fazer, pega alguns clientes, já pede para falar. Não, tem que fazer. Clientes, daqui a pouco eu vou aí com vocês aí, viu? Prova social aí para dona Elaine. Precisa fazer, porque o que acontece? Tem aquela história, né, que você não basta parecer honesto. Ser honesto, você precisa parecer honesto. Sim. Então, a sua conduta é importante. Então, não basta você ser honesto e ter atitudes que parece que não é. Não é. Precisa ser. Então, sabe que é uma coisa que me fez eu destravar também, aqui dentro. Porque a gente sempre fala, né? Hoje, a gente sempre fala, não, eu falo a partir de janeiro, né, agora. Que Deus já sabia o mover. A gente aqui não entende.
A gente aqui não vê. Então, eu vim acreditando, e isso que você falou é muito importante, que foi o que eu fiz. Eu peneirei dentro das minhas próprias carteiras, né? Clientes que eles gostariam de estar ali, ganhando, fazendo. Então, são clientes que se identificaram muito comigo nesse momento que eu estou. E outros clientes que não fizeram mais sentido. E eles mesmos falaram. E por isso que eu falo, Deus vai movendo. É isso. E vai, não faz e sentido. E não vai, exato, porque não adianta eu falar sobre riscos silenciosos da reforma tributária. Não adianta eu falar que eu vou economizar para você com um turbilhão de coisas que está acontecendo. Sim. Mas se você faz errado, e eu fico aqui atrás nas costas, né? Te apoiando que você faz errado. Não é sobre fazer errado. É sobre fazer o mais certo possível dentro daquilo que você propõe que eu faça, ilícito dentro da lei. Não, totalmente. Porque tem como fazer, mesmo com a reforma tributária. Sim. Mesmo com a reforma tributária, IBS, CBS, tem que ser, né? essa parte aí de IPI que vai ser substituído, sabe? O brasileiro tem que parar de pensar em jeitinho. Isso não funciona. Nunca funcionou e não vai funcionar. Não é sobre jeitinho. O imposto não é teu. O imposto você tem que pagar. Não vai existir mais o jeitinho. Não vai ter como existir mais o jeitinho. E se você não paga, você está sonegando. Sonegar é crime. Sim. Você é um criminoso. Compensa? É o que eu pergunto hoje. Acho que não. Fecha a empresa, então. É o que eu pergunto hoje. Compensa? Com a inteligência artificial, com a nova tecnologia que o Brasil ele apoiou muito, né? Ele trouxe de fora essa inteligência artificial na realidade para poder aplicar essa tecnologia aqui. Sim. Já está funcionando. Então. E quando colocar tudo isso para funcionar, pode ser ali em uns tempos que vai travar o sistema que a gente entende. Até a própria Receita Federal a gente debate isso hoje, né? Vai travar o sistema, é muita gente. Mas aí, quando estiver funcionando tudo bonitinho, e quando tiver tudo na engrenagem correta, aí já era. A pessoa não vai escapar, vai ser o seu pão, vai ser o seu pão nosso de cada dia. Isso aí. Que você está colocando em jogo, não vale a pena. Agora me lembrou uma coisa muito triste, que a gente nunca deve reclamar. Que nada é tão bom que não possa melhorar, mas também nada é tão ruim que não possa piorar. Meu Deus. E sabe do que eu lembrei? Estado péssimo, né? Que as pessoas reclamavam demais aqui nessa terra. Sabe disso? Murmuravam. Não. Sabe por que elas reclamavam? Por quê? Elas falavam que não aguentavam mais pagar o quinto dos infernos. E você sabe o que era os quintos dos infernos? Você sabe, né? Você como contadora. Os impostos, você fala. O imposto que era pago para Portugal. Que era o quinto dos infernos, por quê? Nós pagávamos 20% de imposto para Portugal. E todo mundo achava que isso era o cúmulo do cúmulo, que era muito dinheiro. Oh, saudade. Com certeza. A gente vai falar de CBS hoje. Saudade. Imposto de renda. Imposto de renda pessoa física, 27,5%. Então, é o teto. Então, assim, do quinto. 20% a gente estava na ilha ali, no paraíso, né? É isso aí. 20%. É o que a gente hoje a gente paga muito coroa. mais, né? Hoje a gente pagava para Portugal, era 20%. E todo mundo achava que era um escárnio. Então, é assim que funciona. Então, gente, sempre pode melhorar e sempre pode piorar. Então, não vamos reclamar, não. Sabe a diferença de clamar e reclamar? Sabe? Não conta. Quero ouvir de você. Clamar e reclamar é o seguinte. Quando você clama, você está pedindo para Deus. Quando você clama. Quando você clama. Sim. Clamar é a Deus, Sim. é pedir para Deus para te abençoar, para melhorar a sua vida, para que você prospere, para que ajude pessoas. É clamar, você está em contato com Deus. Sim, isso é maravilhoso. Verdade. Muito, muito mesmo. Verdade. E reclamar é pro lado de baixo que você está pedindo. Energia Toda vez que você reclama, é com eles que você está falando. Nossa, não faz nenhum sentido reclamar. Nenhum. Não faz. Tudo que acontece na sua vida tem um porquê, mesmo que você não goste. E você reclamar não muda nada. Eu nunca vi uma reclamação mudar uma situação. Não muda. Muito reclamar não muda. Né? Muito pelo contrário. Você não tem energia suficiente nem disposição para resolver o problema. Isso que eu ia falar, para poder solucionar. Não. Porque então, quando você reclama muito, vem mais problemas. Sempre. E às vezes nem é da mesma direção. Mas vem ele vem de por causa outra direção. disso, porque você se conecta com as energias ruins. É isso mesmo. Não faz parte. Então é assim, gente, reclamar nunca, não faz sentido. Não faz sentido. Lute contra o que você não gosta que vai resolver. Entendeu? É isso. Clame a Deus, fala, Senhor, por que a bênção desse problema na minha vida? Amém. Rapidinho bom, ela vai ser solucionada. Assim, é isso que eu tenho que orar, Senhor? Então, deixa comigo, vamos embora, vamos para cima desse Golias aí. Nossa,
Nossa, eu Que assisti, isso é eu isso, terminei é a série Davi, né? A Casa de Davi. Gente do céu. Eu falava assim, gente do céu, eu não sei se eu vou pegar um Golias aí pra frente, mas eu já tenho que estar com as pedras preparadas na mão. Eu já vou ter que estar com as pedras sempre, preparadas. faz parte. O tamanho do seu problema é o tamanho também da sua recompensa. Sim, então, a recompensa do Davi foi tão grande Nossa, porque era grande o Golias. É mais isso. Então, a gente vai ter sempre problemas e faz parte. sempre Essas Golias pedras na são só vida. para a gente se fortalecer e crescer cada vez mais. É verdade. Então, não se preocupar com isso, não. As pessoas tendem a ficar muito preocupadas e reclamar. Não, reclamar não pode. Você pode não ficar tão feliz com o problema, com a conta. Não adianta reclamar. Vai lá, resolve e acabou. E bola para frente. Eu sempre falo, por que eu trouxe também esse tema dos riscos, Emerson? Porque a gente como empresário, eu também como empresária, eu também passo os perrengues também Normal. É normal a gente Normal, passar, mas a gente não pode abaixar a cabeça. E aí, quando eu falo, quando você abre um CNPJ, eu sempre falo isso para as pessoas que eu tô abrindo um CNPJ, eu falo, você sabe que o CNPJ ele anda separado do seu CPF, né? Eu já dou a primeira assessoria ali, e eles falam, nossa, como você é direta. E eu falo, eu tenho que ser direta com você. Porque tem gente que abre CNPJ, mas não fala. Que você vai ter que abrir uma conta separada da sua, que você não pode ficar gastando lá no supermercado com as suas coisas, entendeu? Então, são riscos que você vai correr. São riscos que você sabe que você vai correr. Eu deixo isso muito claro. Muito Quando abre, é claro, o CNPJ no meu escritório, mas também quando já vem aberto. Fala assim, então você já sabe, você já está fazendo tudo certo. Ai, Elaine, não, eu não estou fazendo nada certo, não. Eu quero fazer com você aqui agora. Eu falo, então vamos, né? Vamos fazer. Você dá aquela outra boa notícia também, para quando o cara abre o CNPJ? Sobre os Ou não? impostos? Aquele outro, não. Aquela sobre o boa. quê? Qual? É que é assim, vou dar para eles, né? É Vai. assim, ó. Abrir uma empresa, um CNPJ, cara, é a coisa mais fácil do mundo. Você abre assim, hoje está abrindo, acho que em 2, 3 dias você abre um CNPJ. É isso mesmo. Muito simples. Muito simples. Então é super fácil. Qualquer um pode abrir. Agora fechar, meu amigo. Ah, nossa, eu já falo também. Agora fechar. Então é assim, certeza. pense bem antes de abrir. E não é que não é bom, é ótimo você empreender e prosperar, isso aí faz todo sentido. Só que tenha consciência que todo erro que você cometer nesse CNPJ vai ser cobrado. Vai ser cobrado? E você vai ter que Vai pagar. ser cobrado. Com certeza. Né? É isso, né? É isso. É isso. E não tem muito para onde correr. Não adianta. não. Essa parte da contabilidade, do contador, eu acredito que seja. Está na hora já de acabar, né? Eu acredito que seja já assim. Eu acredito que é muito importante a gente abrir a boca para poder falar sobre isso. Por quê? A contabilidade, ela não é que ela tem limites para poder ver até onde vai o seu risco. Muito pelo contrário, a gente anda junto. Mas com você estando consciente do que você tem que fazer o certo dentro da sua empresa. É isso. Você entendeu? Não adianta você vir bagunçado para a minha empresa, né? Hoje eu já tenho outro olhar sobre contabilidade. Porque contabilidade é você me dar um extrato positivamente ali correto, e o que eu não ver que esteja correto, eu vou te chamar a atenção. Esse é um ponto da contabilidade. Isso são ajustes. Tá. Mas que você, como empresário, você tem que ter o nível de consciência que você tem que fazer o certo. Porque não depende do contador. Não. Depende somente de você para as coisas se ajustarem. Então, eu sempre falo assim, você vai me dar a ferramenta? Você precisa me dar a ferramenta. Não adianta eu ir lá e colocar um sistema digital igual eu tenho hoje para poder pegar o seu extrato. Eu tenho, você não precisa nem se preocupar com isso. Mas na hora que a gente está conciliando, tá uma bagunça ali dentro. E é essa bagunça onde a gente faz uma assessoria para você e fala, é assim, assim, assim que tem que fazer. E coloque o nome nas suas despesas. Porque a gente também não tem bola de cristal. Você também tem que fazer isso também. Mas são pouquinhos, são ajustes que você, como empreendedor e empresário, você tem que fazer. E depois fica automático. É automático. Depois acabou. Depois entendeu? simplifica Porque a vida de todo mundo. tem que ter as responsabilidades. Não tem erro, né? E se você não faz, você tem que colocar alguém para fazer. Sim. Porque aí também tem a parte do treinamento. Depende de quem você coloca também. Porque a gente também ensina, a gente assessora essas pessoas. Sim. Mas ela tem que ter a consciência de que fazer o certo vem do empresário. Essa pessoa que está ali sentado também. Não adianta ela falar assim, ele faz de qualquer jeito, ele nem me ensina. Então, isso também vai mudar. Por isso que a gente... Volta de novo a gente falar, né, Emerson? É de dentro para fora. Isso. Sempre de dentro para fora. Sempre é de dentro para fora. Sabe uma tristeza que eu tenho no nosso país? Eu sinto que o nosso país funciona mais ou menos assim. Ó. Eles criam dificuldade
para depois vender a facilidade. Então, por exemplo, seria tão mais simples se a gente tivesse menos impostos, né? Sim. Tivesse assim um imposto único que cobrasse e Sim. acabou. E chega lá, Sim. você na hora que, como é nos Estados Unidos, né? Chega ali, você Exato, compra um produto, o imposto já entra na hora, tá tudo certo. Não vai nem para o cara lá, já vai direto para quem tem que ir, ele tem a parte dele. Se você vende uma caneca dessa aqui, é R$10. Na hora que você vai pagar, o imposto é embutido, você vai pagar 11, o cara vai receber os 10. É isso. Você já pagou seu imposto, você está livre. É isso. Que vida maravilhosa! E a vida é sobre simplificar. Não estou falando só a parte financeira, não. Toda a vida. Toda O segredo da vida é a gente simplificar a vida. Uhum. Isso simplificaria tanto, mas eu acho que os nossos governantes não querem simplicidade, porque se tiver muita simplicidade, fica difícil para eles. Exato, E é uma pena, não é? É uma pena, porque eu até me coloco no lugar de outros contabilistas também, de outros contadores. Nossa, ficando velha, porque contabilista nem usa mais esse termo, né? Contadores, né? E eu falo assim, os contadores, eles devem ser mais consultores. Porque o governo, ele está empurrando muito para você depender totalmente deles. E isso não vai existir no Brasil. Não vai existir no Brasil. Né? Teve falas muito tristes, vamos dizer, para o nosso lado, da parte da contabilidade. Tá. Mas eu falo com muita... Eu tenho um pouco de senso de justiça, sabe? Esse negócio de justiça, e olha que eu nem terminei direito, né, essa parte. Mas eu tenho muito esse senso de justiça. Que nós, contadores, a gente... Não é uma questão de sofrer. Não é uma questão de sofrimento. A gente está ali para poder ajudar outra pessoa, mas para poder intermediar o governo também. Eu oro muito por nossos governantes. Sim, porque mas não tem nem dúvida. Eles têm que entender que não é só fazer o que eles querem que a gente faça, que é tudo lindo, tudo maravilhoso, aquela apuração que a gente viu que vai acontecer. Não vai acontecer daquele jeito. Porque o empreendedor e o empresário, né, hoje sempre, ele está preocupado com o negócio dele. Sim. Só que o nível de consciência com a reforma tributária, para aquele sistema lindo funcionar e que eles acreditam que a nossa parte, só como contadores, e de fato, só de contadores não vai existir para poder eu entregar uma guia para você pagar. Nem espere isso de mim. Isso não vai existir. Porque a gente tem que andar lado a lado com o seu negócio agora. A gente tem que elevar o seu nível de consciência. Faz todo sentido. Que o seu negócio ele tem que rentabilizar para você. E se você deixar para 2033, isso não vai acontecer. Não. Você vai perdendo dinheiro no processo. Você entendeu? Com essa transição. Sim. Então, é sobre isso. O contador, ele não pode ser mais o contador. E ele vai ter que provar isso para o governo agora. É para o governo. A questão não é nem para o contribuinte, para o empresário, que ali, igual eu falo, eu tenho prova social. Esse empreendedor, esse empresário que está comigo, por mais que ele veja a minha mudança, que eu mudei pra caramba, né? De lá para cá, viu? Fala assim, nossa, Elaine tá ficando santa, mas eu era danada, assim, para poder falar com você. Eu falo assim, você vai ter que fazer. E acabou. Você entendeu? E acabou. E agora não, vou com mais jeitinho, né? Mas eu falo assim, essa parte do contador não é só sobre o empresário, sobre a sua carteira. O seu empresário... Ele é responsável, né? É muito sério, né? É uma autorresponsabilidade. É como se fosse o seu mesmo. Sério, é responsável. Né? Mas agora você vai ter que provar para o governo que você não é um simples contador. Entendi. Você entende isso? Você vai ter que fazer essa parte da consultoria mesmo. É a parte de você mostrar até para o próprio governo que tem algo errado ali dentro. Sim. Você entendeu? Porque eles dão prazos, né? Vamos supor, essa apuração que vai acontecer, se o empresário errar numa nota fiscal, se ele não tiver esse auxílio nosso, né, dessa informação, dessa base que nós temos, se ele errar, ele vai ter poucos dias para poder refazer isso, para poder pedir ressarcimento. E vai ser doído, porque é isso que o governo... É isso que você acabou de falar. O governo, ele parece que simplifica para poder fazer você perder. Na realidade. Isso, é complicado, né? É muito complexo. Sabe que eu vejo a dificuldade dos contadores serem consultores? Porque as contabilidades, as mais antigas, hoje eu não sei como está, eu fiquei um período fora disso, mas assim, tinham muitos clientes. Então, muitos, centenas de clientes. E é muita gente. Então, eles praticamente eram entregadores de guias. Conformidade, que eu chamo hoje, né? Isso. Então, basicamente, as contabilidades é isso. E nem todas as pessoas que trabalham nas contabilidades estão preparadas para dar essa assessoria. Precisava ter uma preparação.
Porque talvez quem esteja mais preparado é quem começou lá, quem tem tudo isso. E ela não tem braço para atender tantas empresas. Então, eu imagino... Tem contador que começa sozinho, né, Emerson? Mas o que eu estou falando é diferente. É diferente. Né? Agora, o que precisa? Essa assessoria vai conseguir dar, mas para um número X de pessoas, de empresas. Dependendo do número, o tamanho das empresas, até menos. Porque é muito sério. O prejuízo que uma orientação mal dada pode dar para uma empresa é incalculável se a empresa for grande. É enorme. É um absurdo a diferença que ele pode fazer. E aí cai naquilo que a gente falou, que é um dinheiro economizado. Então, se você é empresário e tem um contador, você está fazendo certo por um lado. Mas será que o seu contador está preocupado com essa reforma? Ou melhor, preocupado ele deve estar. Mas será que ele tem tempo para dar atenção para a sua empresa, o que ela precisa, para entender se sua empresa está enquadrada corretamente, se tem algum ajuste que dá para ser feito para mudar? Porque a Nani está aqui com o propósito de ajudar as empresas. Tem ajudado muitas empresas, todas as empresas dela, e ela realmente, ela quase que se desvinculou do seu escritório, né? Tá tudo funcionando a parte operacional, mas ela quer dedicar o tempo dela justamente para dar essa assessoria para sua empresa. Ela já faz isso há muito tempo como consultora, né? Já faz. Mas além disso, agora você quer fazer a consultoria e uma mentoria específica para ajudar você, empresário, a resolver um problema que você nem sabe que tem, viu? Às vezes você nem sabe. Você acha que está pagando muito imposto? Pode ser que esteja mesmo. Pode ser que esteja pagando muito, porque você está pagando errada. Indevidamente. Talvez você possa pagar muito menos se tiver um simples diagnóstico na sua empresa. Então você entra no... Qual que é, Nani? Os 3 Instagram. Riscos... Não, você fala do Instagram, né? Instagram? Tá. É @NaniPacheco oficial.contadora. @NaniPacheco oficial.contadora. É isso. Então, entra lá, ela vai conseguir te atender. Ela falou que vai atender todo mundo que deu um toquezinho lá. Com certeza. Já atendi alguns essa semana, já dei uma... E é legal, né? É gostoso ajudar, não é? É legal, porque eu também nessa parte digital, gostoso, né, Emerson? É uma coisa super nova para mim. Mas é uma habilidade que, querendo ou não, quando você fala de atendimento, eu gosto. É assim, não, sabe? Dá pra ver nos seus olhos que você gosta do que você faz. É diferente. Quando a gente gosta do que a gente faz, é outra vida. As pessoas falam, até contadores mesmo que estão ali só para fazer a parte do balanço, porque tem esse diferencial entre nós, né? Que uns são mais especialistas em umas coisas. Eu sou especialista em tributos. Tá. Então, quando eu falo assim, nossa, você é doida. Eu falo, não, eu gosto de ser doida, então, porque eu falo, eu gosto de ser doida. É muito bom, né, de fazer o que gosta. Tributária. Né, com um monte de legislação para ler, de interpretar, né, essa parte da interpretação Deus também colocou na minha vida, que eu falo, às vezes eu leio um livro que eu não consegui interpretar, um livro, mas quando eu pego uma legislação, é totalmente diferente quando eu pego uma lei para poder ler. Seu propósito. E também correr atrás, sabe? Você corre atrás, você entende para poder falar de uma forma mais legal para você. Você não vai entender do jeito que eu entendo. Entendi. Isso que é a transformação. Você precisa fazer isso. Isso é fundamental. Você levar para a linguagem dele. Sim, e não para a linguagem técnica. Sim. Não adianta falar de lei. Não. Só da lei, só da técnica. Olha, vai acontecer isso por causa da lei e tal. Não. A situação aqui da esteira, vamos dizer assim, o que eu coloco dentro da esteira é de uma forma mais simplificada para você entender, para chegar até você, né? Para você colocar em prática. Que você mesmo consegue colocar em prática. Sim, desde que você entenda. Desde que você entenda de uma forma simples. Não adianta... O segredo da vida. Não adianta colocar um monte de coisa ali, né? Por isso que eu falo, essa mentoria, ela está sendo criada e também tem uma que eu coloco tudo mesmo, né? Em relação até preço de venda, né? Essa parte de preço de venda para quem não consegue fazer preço de venda, porque não adianta você comprar um produto por R$100 e vender por 200 e achar que está ganhando 100, pelo amor de Deus, gente, não façam isso, hein? Isso é loucura. E aí, tem uma mentoria maior, né? Que eu entrego tudo, mas tem a de preço de venda, para quem só quer de preço de venda. Legal. Tem a Loan Ticket, né? Que é essa parte de você... ali, uma assessoria mesmo para você engrenar. Tem gente que não consegue organizar as notas fiscais. Então, é sobre isso, é organização empresarial. Muito e eu ainda coloco os tributos dentro ali para você. Não, os tributos, tá vendo? Ele tá dando de brinde o suprassumo da história. O suprassumo da história, muito né? Bom. Que é a parte da... Não adianta você se organizar
com as suas notas, a parte de fornecedor, eu ensinar toda essa parte para você, principalmente agora com a reforma que vai mudar essa engrenagem, nenhuma coisa vai mudando ali. E aí, quando você vai pagar os tributos, como é que você faz? Eu vou ter que dar uma explicadinha antes, né? Essa parte. Então, tá aí, empresário, as mentorias para vocês. Bom, e a consultoria, se precisar, né? Consultoria é 1 a 1, mas se precisar, a gente também tá ali para poder ajudar. Vamos lá, nanipacheco.contadora. Nani Pacheco, oficial, contadora. Nani Pacheco, oficial.contadora. Muito bom. Nani, vamos lá. Vamos ajudar os empresários um pouquinho agora? Topa? Vamos. Então vamos ajudar. Então a gente vai fazer o seguinte. 3 coisas que o empresário não pode fazer em hipótese nenhuma. Não pode fazer. Não pode fazer. Com a questão de tributos. 3. 3 coisas. 3 coisas. Primeiro, não deixar para trás o fluxo de caixa. Isso é muito importante. 3 coisas. Primeiro, ele vai precisar... Você não pode deixar de olhar para sua receita e para sua despesa. É isso que eu quero dizer. Tá. Não pode deixar. Tá. Primeira coisa, não fluxo de caixa. Não olha só para o que entra. Então, é para o que entra e para o que sai sempre. Exato. Legal. Segundo, que é o fluxo de caixa. Segunda coisa é você entender... Não pode deixar de andar com um contador consultivo, por exemplo. Tá vendo? Por quê? Você não a parte da assessoria. Precisa andar. Tem uma assessoria na parte contábil como um todo, né? Tributária e contábil. Tributária. Né? Não adianta hoje você só ter um contador que às vezes você está ali, você manda uma pergunta, ou se você uma equipe, né, e demora muito para responder. Às vezes, o empresário ele precisa de uma resposta naquele momento. Tá. Então, se você, contador, não pode responder naquele momento, que você tenha uma equipe para poder responder. Tá. Então, você não pode... Hoje, com a reforma tributária, principalmente, Hermes, você não pode ficar sem resposta. Tá? Principalmente se você está ali comprometido à emissão das suas notas. Tá. Eu acho que nesse segundo ponto do contador que eu coloquei, ande com um contador consultivo, eu acredito assim que seja um risco muito eminente ali, que eu até tinha colocado, e que você não pode deixar de fazer hoje. Primeiro, é a parte de entrada e saída, que você falou a receita e as despesas, né? Mas para você ter isso, você precisa emitir nota de tudo. Tá. Né? A gente está falando dos piquezinhos lá que entram, entendeu? Tá. Então as 3 coisas importantes. Sim, fluxo de caixa, suas vendas, ficar de olho nas vendas, que é a emissão das notas. Tá. Sempre emitir notas. E terceiro, ter um consultor. Nota, e ter um consultor ali, Não, isso é positivo. Eu quero negativo. Ah, é o negativo, né? Qual é o negativo? Ai, deixa eu ver, tem tantos. Que não pode. Que ele não pode fazer. Ficar sem. Não pode fazer. Não pode fazer dentro da empresa. Nossa, tem muita coisa. Será que eu vou falar uma coisa? Não pode... Atrasar imposto pode? Não. Não, pelo amor de Deus, então, né? Pronto, não pode. Não atrasa imposto, pronto, gente. Não pode atrasar imposto também. Vem tanta coisa na minha cabeça. Tudo você paga 3%, exemplo, 2%, mas imposto você paga 20%. Eu ia falar, por exemplo, você não pode, porque eu já vi, por exemplo, passar lá num supermercado, e aí você passa um produto e ele está sem cadastro. Não pode deixar de cadastrar os produtos. Isso está na falha do quê? Do recebimento de mercadoria. Sim. Então, você tem que ter perde o controle total, você perde o controle, exatamente. Mas não deixe de pagar imposto, porque você mesmo vai sair lesado. Juros, multa. Tudo. Tudo. Então, foram os 3 que você não pode fazer. Vamos dar mais um presente? Vamos, qual? Vamos. Mais um? Não. Qual? Agora? Já foi 3 que ele não pode 3 fazer. 3 que ele não pode. Agora 3 que ele pode. Que ele 3 deve. Que ele pode fazer. Deve fazer. Eu vou falar do contrário. Esse ele deve fazer. Eu falei sobre o fluxo de caixa, né? Mas eu vou partir do princípio da reforma hoje, tá? Tá. Uma coisa que ele deve fazer, planejamento financeiro. Planejamento financeiro. Deve fazer planejamento financeiro, aonde também você vai olhar para os seus custos. Você tem que olhar para os seus custos hoje, isso é muito importante. O que entra, principalmente que você separe o que é despesa de custo. Que é totalmente diferente. Totalmente diferente. E tem muito empresário que coloca tudo numa linha. Esquece. E, na realidade, você não precifica correto quando você faz isso. Então, planejamento financeiro é muito importante. E eu estou falando de reforma tributária. Tá. A gente nunca usou esse termo. Né? Porque a gente fala assim, Elaine, o que você tem a ver com financeiro e tributo? Tudo. Tudo, né? Na verdade, para a gente chegar até uma tributação, a gente tem que passar pelo financeiro antes. Não tem jeito. A gente... É aquele negócio de... não existe sem outro. Não existe sem outro, exatamente. Você tem que ter ali. Faça uma reserva. Reserva financeira. Uma reserva financeira.
tem a ver com tudo a ver com financeiro. Tá. Qual a sugestão que você faz em percentual? Olha, hoje eu trabalho muito, depende do seu faturamento, claro, Tá. mas quem ganha mais, vamos falar assim, que os percentuais eles vão diminuindo, tá? E quem fatura menos Aumenta. é os percentuais de 5 a 10%. De 5 a 10%, e se o ideal disso ele investir. Põe para algum canto ali e deixa ele para lá. investir. Coloca para De investir. 5 a 10%. Isso é lei da vida, viu? Isso aí é para a vida. Então, isso é investimento também. Só que ela está falando por outro motivo, mas faz todo sentido. Isso. Muito Também bom. E financeiro da saúde da empresa, Sim. né? Isso tudo financeiro, Sim. tá? Então, olhando para a reforma, onde ela vai atingir, eu estou buscando solução para uma solução, chegar lá na né? frente, você E está até tranquilo. assessorando aqui, né? Tá. Nesse podcast, né? Porque é uma das principais situações de risco que você vai correr. Sim. Então, o que você vai ter que fazer é isso, olhar para o seu planejamento. E planejamento é muito amplo quando a gente fala. É planejamento financeiro, é planejamento tributário. Você entende isso? Então, acredito que essas 3 coisas dentro da reforma tributária você vai ter que fazer. Planejamento, olhar para o seu... a parte do fluxo de caixa é muito importante, é diferente, porque você vai ter que levantar custos e despesas, né? Separar isso que não separe. E sempre estar atento às novas legislações. Querendo ou não, você tem que estar atento. Né? Mesmo que você fale assim, eu não vou assistir jornal, eu não vou fazer isso, mas dá uma olhadinha sempre, ou pergunte para o seu contador o que mudou ali, se ele não está acostumado a te falar, né? Ou igual, por exemplo, um grande desafio é a gente fazer vídeos todos os dias sobre isso, né? Por isso, dá uma olhada lá no Instagram, vale muito a pena, tá, gente? Olhar no Instagram e ver o que nós estamos fazendo para os empresários. Mas não é em qualquer Instagram. Tem não que ser no Nani Pacheco Oficial .contadora. É isso mesmo. A gente aprende, aplica e repassa para vocês. É sobre isso. Você entendeu? Nani, eu sei que é um pouco indelicado. Então não vou falar da sua idade atual, tá bom? Então não precisamos falar. Não tem problema sobre isso. Vamos pensar assim, vamos só regredir 10 anos atrás. Certo. Me fala 3 coisas que há 10 anos atrás eram muito importantes para você e que hoje talvez não sejam mais. 3 coisas que há 10 anos atrás você fala, cara, é o que eu queria da minha vida, é a coisa que... 3 coisas. Nossa, eu acho que eu vou pegar muito pesado comigo. É isso. Pode pegar. Que você quer, né? É isso, é a verdade. Olha, acho que uma primeira coisa... Nossa. Que você queria... Você fala, eu queria muito. Hoje você fala, eu falo, gente, não tem sentido hoje para mim, sabe? Então, é isso. É nesse isso sentido. Que eu quero. Nossa, de verdade mesmo. A primeira, por mais que vai ter gente que vai dar confronto isso, hein? Não. Eu falo assim, antes, até pouco tempo, mas há 10 anos atrás, eu queria muito liberdade financeira. Liberdade financeira. Liberdade Ótimo. financeira. Liberdade financeira era muito importante. Para mim, era assim, extremamente. Mas porque eu estava muito apegada ao dinheiro. É onde seu coração isso não faz sentido hoje para mim. Ótimo. Liberdade financeira. Segundo. Ai, gente. Que eu queria muito, muito mesmo antes. Meu Deus. Não é tão simples, não. Ai, não é simples, é para dificultar mesmo. Ai, meu Deus. 10, pode ser 15 anos. Bem, eu só não quero que seja agora, eu quero que seja antes. Ai, nossa, é muito desafiador falar isso. Segunda coisa que eu queria muito antes, 15 anos atrás. Que era muito importante. Que era muito muito importante. Era muito importante que hoje. Eu acho que... Olha, se eu for pensar pela parte espiritual que eu tenho Qualquer hoje... uma que você quiser. Se eu for pensar pela parte espiritual hoje, eu acho que, para mim, fazia muito sentido eu participar há 10 anos, tá? Isso de 10 anos atrás, né? Então, eu vou pegar justo num ponto onde eu ia muito para a igreja, por exemplo. Sabe? Então, naquela época, isso era muito importante para você. Era muito importante para mim, porque eu tinha que levar tudo bonitinho. Tá. Então, eu tinha que levar os filhinhos e tudo bonitinho. E hoje eu vejo... Não, eu não falo de hoje ainda não. Não, hoje não. Tá, então tá bom. Naquela época, o dinheiro era muito importante. O dinheiro era muito importante. E ir para a igreja sempre era muito importante. A religiosidade era muito importante para mim. Eu não via outro caminho.
há 10 anos, Isso, né? É isso aí. Depois eu dei uma... Esquece Depois eu dei disso. uma... Não, tá bom, esquece tudo disso. bem. Então, 10 anos. É só assim. E a outra? A terceira, eu acho que o trabalho para mim, assim, trabalhar sem Trabalhava tempo. muito. E era importante esse trabalho. Muito É porque importante. ele tem a ver justamente com a outra dinheiro parte. também, Então você precisava. É Então porque era muito importante. eu fico assim, é desafiador para mim falar, porque eu só trabalhava. Eu só me vejo assim, ó. Desde os 16 anos, eu me vejo em um supermercado, que eu fiquei 12 anos dentro de um supermercado. Eu né? trabalhei no mercado também. E tem muito tempo, né? Isso, né? A gente fica muito tempo presa, né? Igual a gente abria e fechava mercado. Eu virei gerente dentro do mercado. Eu tive carreira. Então, eu ficava muito tempo trabalhando. E depois que eu mesma me confrontei, porque eu sou dessas de verdade, eu quis uma habilidade nova, que era estar do outro lado daquele contador que eu entregava as guias, né, para ele, separava lá as notas fiscais, que eram aquelas notas fiscais manuais, Manuais ainda. E aí eu fazia toda essa parte de separação e entregava para ele. Por isso que eu falo, eu não caí de paraquedas. Eu sempre trabalhei com a parte de faturamento fiscal. E eu quis muito entender. Então, toda a minha vida eu estava ali trabalhando. Muito bom. E hoje não faz assim... Não que não faça sentido eu trabalhar, é que... você não falou para falar sobre hoje, né? Não, tudo bem. Essas perguntas, sabe porque não? Essa pergunta é só para te fazer refletir. Nossa, pra você ver muito. como muda. Porque você esquece essas coisas. Muito. Então, eu quero te levar lá justamente para você voltar. Nossa, a extração... Aí, agora, vamos falar de hoje. Agora é hoje. Tá, hoje. Vamos ver as diferenças. Então, há 10 anos atrás, sua preocupação eram 3. Era trabalhar muito, estava muito preocupada, que queria muito dinheiro. E igreja, religião era muito forte e era coisa importante. 3 coisas. Hoje, 3 coisas importantes hoje para você. Eu vejo, por exemplo, essa liberdade que eu achava que era financeira, não é financeira. Muito louco falar isso, né? Mas é a liberdade de tempo. É a liberdade do tempo que eu entendi que eu posso... A importância do tempo. A importância do tempo. Tá, então, hoje, para você, importante é tempo. Importante é tempo. O que mais? São 3. Habilidades novas, que eu acredito Novas habilidades. Aí fica fácil, né? Falar de hoje fica muito fácil, né? E, é claro, minha parte espiritual, que eu acho que tinha que ser a primeira. Tá. Essa parte de quebrar a religiosidade. São 3 coisas hoje muito importantes. Muito importantes. Tá. Não volto para onde eu estava. Legal. Muito bom. Então, há 10 anos atrás você tinha aquelas 3, hoje você tem essas 3. Legal, né? Muito bom. E daqui 10 anos? Como você acha que vai estar? Olha, daqui 10 anos. A gente só acha que a gente vai estar pensando igual. Eu quero viver o presente, claro, né? Não, mas o que você acha? Você acha que vai mudar essas 3 ou você acha que essas 3 vão permanecer? Imagina, eu acho que eu vou desfrutar muito, que é uma coisa que eu desfrute. Que eu não, desfrutar. Sim. Não, mas o que você acha? Que daqui 10 anos, as 3 coisas importantes para você vão ser essas mesmas 3 de agora? Não, eu acho que vai melhorar. Eu acredito que vai melhorar. Pode ser as mesmas 3, mas que vai melhorar. Tá. Que tem uma mudança tem uma ali, chance né? De voltar, eu acredito tem uma chance de voltar às 3 que era? Imagina, nunca. Deus nunca vai me colocar no lugar que ele me tirou. Que legal. Ó. Isso eu tenho certeza olha que absoluta. Interessante. Você tem certeza? Você falou imagina. Por que você acha que daqui 10 anos não pode ser completamente diferente do que você pensa agora? Daqui 10 anos, Será que você poderia responder para mim assim também? Imagina que hoje eu quero aquilo que eu queria lá em 2026. De jeito nenhum. Novas habilidades, para que isso? Tá louco? Não quero isso, não. Tempo? Para que tempo? Quero não. Não, vai melhorar. E falar sobre a parte espiritual, imagina, eu me vejo falando muito mais do reino de Deus do que eu falo hoje. Hoje eu não falo nada, Emerson. Não falo nada. Isso é muito legal. É muito legal isso, essa reflexão. Então, vou fazer o seguinte. Eu tenho um pouquinho mais de idade que você, quase que o dobro. Né? Não sei se você está falando, né? Mas... É verdade. E aí, você acha que eu tenho quantos anos? Você não tem mais que o dobro, não? Você deve ter uns... 44. Então você está muito 44, bem para 44. Tá, então eu tenho uma vez e meia. É isso mesmo. E mais um pouco. E você também está bem para caramba. Então vamos lá. Então vamos pensar assim. Em 10 anos, você teve essa diferença. Então daqui 10 anos estaria com 54. Isso. Certo? Isso. Eu já tenho 61.
Então, eu já passei por mais 2 fases do que você teve. Isso. Então, quer dizer que eu passei por várias fases assim de mudanças e entender coisas diferentes. Certo. Então, eu quero te dar o privilégio de ser entrevistador agora e fazer qualquer pergunta que você quiser que possa fazer sentido para você e te ajudar em alguma coisa. Nossa, Só isso. Se eu soubesse, eu tinha colocado várias aqui para você, para poder perguntar. É para você, o que você quiser, sobre qualquer coisa. Olha, a primeira Aproveitando coisa que eu tenho... Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar então, né, gente? Olha só, olha que prazer. Eu entrevistando o Emerson. 3 perguntas só? 2? Uma? Vai. Uma pergunta. Eu tenho muita curiosidade quando você fala que esse foi um grande propósito que Deus te mostrou. Quando Deus te mostrou isso? Qual? Este propósito que você faz para os conselheiros aqui hoje. Que é muito importante para você. Você falou que Deus mostrou esse propósito para você. Mas quando Deus mostrou, que era uma coisa que você não fazia antes, como foi isso para você? Como que foi esse rompimento aí? O bom é sempre falar em poucas palavras. Sim. Mas aqui é um pouco difícil, porque envolve algumas coisas. Mas assim, sobre a clareza, como que você soube que era isso? É que tem tanta coisa envolvendo Deus na minha vida ultimamente. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui agora também foi falado diretamente por ele. Nossa. Então não é por acaso. E depois eu te conto fora do bar, para você entender. Perfeito. Porque é bonita e grande. Mas a questão de levar os conselheiros para o palco foi o seguinte. Eu fiquei muito tempo tentando entender todo isso. Eu olhei o que exatamente eu estava fazendo aqui, porque para mim não fazia muito sentido eu ter saído da minha vida tão maravilhosa, perto da minha família, a coisa que eu mais prezo na vida, para estar aqui sem querer negócio. Eu não queria nenhum negócio. Eu não estava atrás disso. Não entendia. Fiquei muito tempo aqui tentando entender. Enquanto eu estava tentando entender o que eu estava fazendo aqui, loucura, eu comecei a ver muitos problemas com os conselheiros. Carências, necessidades e muita coisa. E dentre essas coisas, todo mundo queria fazer evento e não conseguia, porque o custo é muito alto, a dificuldade para fazer, a vergonha, a timidez. E um dia eu senti, falei, cara, é simples, cara, isso não tem nenhuma dificuldade de subir num palco. Não, tá bom. Aí eu comecei a juntar alguns conselheiros, eu vi o custo que era o auditório, dividi o custo que tinha um filmmaker, as coisas para fazer um evento, e fiz o cálculo, falei, gente, tem isso aqui, então se quiser fazer, dá para fazer 7 pelo tempo, então dividi esse valor pelo 7 e vocês fazem. Falou, tá bom. Eles fizeram a conta, falou, não, mas tem 8. Eu falei, 7 é só vocês, eu não vou fazer, mas como assim vocês têm que fazer? Eu falei, não é para mim, é para vocês. Nossa. E aí eu fiz o primeiro, depois fiz o segundo. Esses dias eu estava fazendo a conta, foi mais de 150 já. 150. Mais de 150. Isso é tão importante. E aí o que acontece? Começou isso ter relevância. Daí eu tive que parar em alguns momentos, porque teve a época da eleição do Pablo, né? Essas coisas, daí parou, e um monte de coisa, e foi parando, mas viagens que eu ficava fazendo no começo do ano, ia para os Estados Unidos, para não sei o que lá, e parava um pouco. Mas sempre que eu voltava, eu retornava e reavivava isso. Você teve uma sensibilidade ao ver nós, conselheiros ali... Precisando disso. Mas foi mais do que isso. Então, você consegue ler nosso olhar, né? Muito. Você consegue ler, gente, mas com certeza. O que foi muito gostoso? Você é Deus, né? Quando eu fiz a primeira vez, os olhos das pessoas me encantaram. Eu falei, cara, que coisa maravilhosa. E a força que você dá ali pra gente, né? Porque, na realidade, é uma preocupação, viu, gente? Ali tá tudo bem, fica em paz, respira. É sobre isso. Então, a calma também. Por isso que eu quis perguntar. Porque eu achei muito diferente. Mas isso me faz um bem muito grande para mim. Glória a Deus. E assim, e foi indo, e cada vez continuava, e sempre assim. E aí começou a ficar engraçado, porque os conselheiros queriam fazer 2, 3 vezes e começaram a fazer na sequência. Sim. Eu falo, cara, daí eu comecei a entender que o propósito era muito maior. Mas, há um tempo atrás, eu decidi dar uma parada um pouco. E quando eu falei de parar, porque eu tenho meus eventos, também o que eu faço para mim e tal, tudo, eu falei, não, vou parar um pouco os conselheiros para organizar tudo. E aí eu acabei me conectando com outro conselheiro e ele mexia muito com IA e a gente começou a conversar muito, cara, e batia muito as coisas, a visão que ele tinha de algumas coisas. Eu falei, vamos. E decidimos
fazer alguma coisa junta e legal, fui fazer. Só que eu comecei a querer incluir os conselheiros, porque eu queria fazer. E por fim, apesar de ser um negócio bacana que a gente ia fazer, não foi para frente, porque chegou ali na frente, ele não dava para fazer outras coisas junto, tinha que ser focado. E ele tinha muitas coisas querendo fazer. Eu falei, não, irmão, então vamos segurar um pouco. Sim. Quando eu parei isso aí, Deus pegou e falou assim, é para você isso, não era para... É para você fazer. Aí eu falei, tá bom. Aí eu peguei e falei, vou refazer. Só que me veio o download, que não era para fazer simplesmente, porque tem muitos problemas com fazer evento. Muitos. E alguns deles são o seguinte. Primeiro, o custo. Segundo, a dificuldade para saber onde fazer. Terceiro, como trazer gente. Quarto, o que eu tenho que pôr no evento, quais são as coisas. Quinto, quem vai filmar, quem vai fazer tudo. Muita coisa. Tem que pagar antecipado do auditório, tinha muita coisa para fazer. Uhum. E além de tudo isso, você ainda tinha que arrumar alguém para fazer as artes, Nossa. que também é caro, e os caras às vezes cobravam muito para fazer arte do evento. Para cada auditório uma arte diferente. E depois você ainda tinha que Next Grow, ou na Green, que agora é Green. Agora é Green. Para você poder se cadastrar lá. Às vezes ficava uma semana. A gente já pertinho do evento e eles não aprovaram ainda a arte, não dava para divulgar, não dava para fazer nada. E sempre com esses problemas tudo. E aí eu senti, falei, não, você não precisa de ninguém nem de nada. Faz tudo. Eu falei, como assim fazer tudo? Faz tudo. Pois aí o que eu fiz? Eu criei a plataforma, só que daí não veio só isso. Depois veio mais. Porque ele falou assim, não é só para conselheiro. Nossa. Daí eu entendi todo o rolê. Aí eu fiz, pra você ter uma ideia, desde o nosso evento, que aquilo lá foi um start nesse novo modelo, com a plataforma tudo, mas ele me mostrou tanta coisa que está mudando tudo, você não tem noção, de tanta coisa bacana. É mesmo? Muito, você não tem noção. Se você entrar lá hoje no palco proex.com.br, você vai ver, tá tudo... Ele me deu a direção de automatizar tudo de um jeito que eu só vou fazer a parte humana, que para mim é o mais importante, porque a outra parte toda vai ser feita por lá. Nossa. Inclusive, ele pediu para que eu faça, não só no auditório 2 para 100 pessoas. É para fazer no de 400, que é e no de 1.000. Nossa. Porque teve um problema naquele nosso evento. Talvez você não tenha percebido. Não percebi e foi nada. o que me deixou muito mal. Nossa, foi quando ele falou comigo, vi. você não percebeu, né? Não. O que aconteceu aquele dia? Foi o seguinte. Eles mudaram os horários do auditório. Então, o horário que ia até às 11, que dava certinho para fazer, mudaram para 10. É. Ai, mas eu vi uma, assim, você, na realidade, foi os cronômetros, Não, né, mas da a gente ficou até às 11. A gente ficou, deu tempo. Porque, não, mas era só, eles tinham mudado para só até às 10, sem avisar, e eu não sabia. E como que ia fazer? O pessoal que tinha que fazer meia hora cada um precisa. Não dava para fazer, eram 7. Sim. Aí eu falei que não dava, daí eu falei, não tem jeito, eu não fui avisar. Ele falou, não, mas estava um negócio. Eu falei, não, mas não tem jeito, eu vou fazer, talvez cobre multa. Eu falei, não tem problema, faço o que tiver que fazer, eu vou fazer. Só que depois, quando eu fui embora, onde foi o maior problema? Eu fiquei imaginando, não vai dar mais para fazer. Porque, na verdade, não foi nem quando eu fui embora. Quando eu estava ali, eu falei, não vai dar mais para fazer, porque só até às 10 não dá para pôr 7 conselheiros. E se for pôr só 5, o custo vai ficar muito alto para eles. Aí vai ficar difícil. Senhor, o que eu faço? Daí na hora, eu ali ainda, eu estava no meio ali, daí veio assim, faz o dia inteiro. Não faz mais à noite. É hora de fazer o dia inteiro. Eu falei, caramba, o dia inteiro. Eu falei, mas o custo é muito maior, porque são 3 períodos. Sim. Daí ele falou, põe mais gente. Esse negócio de auditório vai mudando assim, né? Ele falou, põe mais gente. Eu já senti assim, né? Põe mais gente. Eu falei, tudo bem, mas aí por 20... e se eu não conseguir pôr gente suficiente, conselheiro suficiente? Ele falou assim, usa o que não for para você. Na hora veio muito claro para mim, ou seja, o evento que eu faço que é meu, eu vou fazer com os conselheiros. Vai ser o meu evento com os conselheiros. E eles vão fazendo. Se compor tudo, fica exclusivo dos conselheiros. Se fizer metade do período, outro período eu faço o meu evento e acabou junto, com o mesmo foco e vai embora. Isso Só tudo que você teve depois tudo, desse último? Tudo, Nossa, e mudou tudo. Especial, Deus. Porque era o primeiro daquele formato. E o que foi mais legal? Os eventos todos eram o mesmo formato, mas a plataforma, aquela coisa, foi o primeiro. Mas o que foi mais legal não foi isso. Foi o que eu descobri. Porque eu não sabia porque aquilo para mim era importante, pôr a pessoa no palco. E aí eu descobri. Foi muito bom. Melhorou mais. Não é sobre palco.
Não é sobre palco, Nunca né? foi. Eu gostava muito de ver as pessoas se encontrarem no palco, a pessoa se enxergar. Então, para mim, era sobre isso. Mas eu conseguia fazer com que o palco fizesse isso com as pessoas. Pois é. Mas Eu sou uma não prova, né? Mas não é. E No aí? fundo. Sabe o que é? O palco é só a representação do que eu quero para a vida das pessoas. Sabe por quê? É um palco, mas não é aquele. É o palco da vida. Nossa. É esse palco que eu quero que as pessoas se encontrem, descubram quem elas são. Só que elas precisam de uma representação. Elas precisam ir para um lugar para entender o quanto elas são importantes. Nossa, mas é depois isso ela vai levar isso para a vida. É isso, é. Então, é o que a gente faz, né, na realidade, né? E o palco é isso. É o palco isso. é a Subir vida. para poder a gente se valorizar para fora, né? Sempre é de dentro para fora, isso, né? Sempre. Então é assim. Parabéns. Então, é isso que eu queria entender isso. Parabéns de é você. para ele. Amém, glória a Deus. Porque, na sim, pra verdade, ele. eu só... Você é um canal, né? Eu só estou obedecendo. Você é um canal. Mas muito feliz. Isso aqui é o gostoso. Sabe? Eu faço do mesmo jeito que aqui, que isso aqui também é. Depois eu te conto fora do ar. Como que aconteceu aqui. Então, minhas terças-feiras, elas são dedicadas a isso. Pelo propósito. E eu tenho um prazer imenso estar aqui falando com você. Assim, eu não tenho... Se eu ficar aqui, virar à noite, vai embora, sem problema nenhum. Com muito prazer. Então, é sobre isso. Amém, a vida é sobre Mas não tem isso. como não falar parabéns e obrigada, né? Você é um canal dele, não, né? Mas tudo é para ele mesmo. É ser usado para isso, né? Então, ser usado. É uma mas coisa Deus de oração. Pega quem está ou disponível Oração. ali, ou um improvável, um disponível, porque é necessário. Agora está um momento urgente, a gente precisa levantar mais gente e Deus vai pegando quem está mais fácil. Quem está ali, com o tempo, ele fala, vem cá você, vou usar você. Ai, E é isso. Deus. E tem muito mais coisa ainda. Depois, se você entrar lá, você vai entender. Tem muito mais coisa dentro desse projeto. Sim, sim. É muito legal. Vou entender. E vai colaborar, e vai ajudar muito mais gente, não só os conselheiros. Porque eu sempre só para os conselheiros. Mas ele me deixou muito claro, não é só aí. Aí mas é fora também. Tem muita gente que precisa dessa mesma possibilidade. Então isso que você criou agora, de lá para cá, que foi bem rápido, né? Porque eu vejo que é uma coisa muito rápida, né? Tanto para as pessoas daqui de dentro, conselheiro, quanto pessoas fora também. Mas eu vou tentar separar um pouquinho primeiro. Então vai ser só de conselheiro. Já tem as datas, por exemplo. Sim. Dia 4 é o próximo. E nesse dia 4 já vai ser o dia inteiro, num sábado, para trazer mais gente. Depois tem no outro mês, daí já é no auditório 1 para 400 pessoas. Glória a Deus. Depois já tenho lá no auditório 7, marcado. Meu Deus! Porque é evolução. E eu senti outra coisa. Falando no ar isso aqui, não é nem falar, mas sabe o que acontece? Vai ter níveis. O primeiro nível é o que vocês participaram. Sim. Subir no palco. Sim. Destravar, se sentir. Esse é o primeiro. É. Eu dei aquela pequenina assessoria mínima, né? O segundo vai ser diferente. Por que o segundo vai ser diferente? Porque o primeiro era sobre você. O segundo, não. Você deixou muita vontade, né? Isso na o gente. primeiro era você. O segundo, eu vou te dar a direção. Para você conseguir alcançar o seu objetivo. Porque agora você já sabe quem é. Agora eu vou te dar a direção e a gente vai junto nisso. Você já consegue ver a diferença, claro, né? Do primeiro para hoje, é lógico, né? total. É isso, é sobre isso. E o outro, quando a gente chegar lá para 1000 pessoas, lá vai ser o desabrochar de um novo ser. Eu já quero fazer parte desse trem aí. Já está tudo lá, se você entrar lá, você consegue. Mas eu vou fazer agora, na hora que eu sair daqui. Que maluco. Então, assim, é muito... Uau. Deus tem trabalhado tanto na minha vida e não só na minha, da minha família, de quem está comigo. E eu sempre fui muito feliz. Mas é engraçado, cada vez eu fico mais feliz. Fazer o que a gente gosta é bom, né? É bom demais. Deus é bom, né? Deus é bom. Sempre. Deus é bom. Senhor, que eu consiga ficar sempre disponível. E o que é interessante para ser um canal, isso. Canal. E sabe o que é legal? Não precisa de religiosidade. Que é o que você tinha há 10 anos, que era tão importante para você, e hoje, com certeza. Não, mas hoje saiu você percebe totalmente. Você percebe que não precisa para você se conectar com ele. Não, mas é por isso que, é isso que eu falo. E assim,
eu falo sobre a religiosidade hoje porque ela me travou tanto lá atrás, que eu falo assim, meu Deus Trava do mesmo. céu, trava. Você sabe por que Até que o seu trava? olhar. Por isso que eu falei que você sabe ler a gente. Porque o olhar, tá no olhar da gente isso. Você sabe por que que trava? Por que que ela te bloqueava? Sabe ou não? Não. Eu vou te explicar. Explique. Toda religião é muito boa, é muito importante. Se não existissem as religiões, eu acho que não existiria mais nem humanidade. A gente teria ido para outros lados, piores. Então, a religião é muito importante. Mas toda religião, sem exceção, ela tira a coisa mais importante que Deus te deu. Sabe qual é? A liberdade. A liberdade. Ela te aprisiona dentro do que ela acha certo. E isso algema. Te algema. E agora, quando você está num Tudo num se ambiente, acha errado, né? agora que não, aqui você é livre. E você resolve com ele direto. Oh, o que tá bom ou não. Oh, então é Deus. sobre liberdade. É sobre liberdade. Só isso a diferença. Amém. Então aqui a gente tem o que Deus realmente preparou pra gente. Porque se tem uma coisa que Deus sempre deu e Ele quer, é que sejamos livres. Ele deu isso pro Adão. Adão tinha tudo. E ele podia ter não colocado aquela árvore lá. Porque já tinha tudo. Sim, Mas verdade. aí, se ele não colocasse a árvore, o Adão ia ter tudo, nunca ia poder fazer nada de ruim. Aí ele pegou uma árvore e falou, Adão, tá essa árvore aqui, tá vendo? Ó, essa aqui você não pode comer o fruto não, tá? Sim. Porque se você comer esse fruto aqui, vai dar ruim, você vai entender um monte de coisa e não é bom. Então esse aqui, ele não foi lá, ele podia ter posto um alarme, posto uma cerca, alguma coisa, ou não posto a árvore, já que era proibido. Exato. Por que Deus colocou? É muito simples, porque ele quis dar liberdade para o Adão não ficar no paraíso, se ele não quisesse. Se ele não quiser. Ou ter um conhecimento Livre. diferente. Então Deus deu isso desde o nascimento. Então a liberdade a gente não pode perder em nada. Primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente precisa ser livre. E as religiões, infelizmente, aprisionam. Por que Só que isso. o homem fez isso? Hã? Né? Por que o homem fez isso? Né? Então, É surreal. é muito importante É surreal. as religiões, mas elas, como elas vêm com os dogmas, com aquela coisa que tem que ser feita daquele jeito, e você se sente ruim de fazer o diferente. Aqui você tem liberdade para fazer o que bem entender e está tudo bem. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Que eu consiga destravar mais e mais. Para a gente finalizar, você vai olhar para aquela câmera agora lá. Nani, fala o que você quiser, a sua verdade, lá do fundo do seu coração. O que você quiser. Olha lá. É isso, gente. É só agradecer mesmo a esse grande mestre aqui que deixa a gente muito à vontade para fazer podcasts. Olha eu fazendo podcasts. Quem sou eu lá atrás para agora, né? Glorificar o nome e honra e glória a Deus por eu estar aqui, pelo Emerson estar aqui. Por isso que eu perguntei para você sobre o seu grande propósito e essa clareza, até para poder nos ajudar também, que é de coração, né? Isso que você faz. Então, eu quero ser esse canal, né, de ser abençoadora, não só de ser abençoada. É isso aí, glória a Deus. Sabe? Então, de ser abençoadora para você empresário, para você que quer aprender também, pode ser contador, aluno de contabilidade, né? Essa reforma tributária ela é muito ampla, mas ser abençoadora também da palavra de Deus, do reino de Deus, né? É o que eu mais, vamos dizer, clamo, a diferença de clamar para reclamar. Parei muito de reclamar para clamar. Jesus, gente, façam glória isso. a Deus. Amém. Glória a Deus. Muito bom, Nani. É isso. Você viu, pessoal? Olha, se você quiser fazer sozinho, você vai errar muito, vai perder tempo, vai ser difícil, vai gastar mais. Se você quiser andar mais rápido, sua empresa prosperar, você ter mais rentabilidade, ganhar mais e pôr mais dinheiro no bolso, economizar o que você não precisava pagar, tudo aquilo que é de César, dai a César. O imposto é do governo, é dele já, nunca foi seu. Então, você passa todo para ele. Agora, o que é seu é seu. E como você vai saber o que é seu e o que é dele? Simples. Fala com a Nani. É isso. Nani Pacheco Oficial, contadora. Ela vai poder te ajudar a mexer nos seus quinais, mudar e, com certeza, você vai ser muito mais justo como Deus quer que sejamos. Vai pagar o que é do governo para o governo e vai ficar com o que é seu. Porque pode ser, eu tenho certeza que muitos de vocês aí estão pagando para o governo uma parte que não precisaria, que por lei era seu. Então, use a inteligência, a sabedoria, acompanhe ela lá e que Deus abençoe cada um de vocês. Né? Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado Glória por tudo. a Deus. Eu Mais um grande dia. Mais um grande dia. Eu que agradeço você.